homem ali na porta pedindo esmola, tinha uma moedinha ali, um dinheirinho, né? E Pedro parou diante deles com João e falou: olha para nós, né? Olha para mim, olha para nós. E o homem ficou todo empolgado, achando que ia ganhar uma graninha ali, um dinheirinho, né? Mas mal sabia que o que ele ia ganhar era muito mais. Então Pedro fala: olha para nós, né? E disse para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É melhor que ganhar dinheiro, não é? Né? O que você preferia, R$1 milhão ou levantar e andar? É claro que eu preferia levantar e andar. Então aquele homem foi agraciado, estava na expectativa de ganhar alguma coisa de Pedro, né? Mas não foi isso que ele ganhou muito mais. Ele levantou, era coxo de nascença, a gente nascença, levantou e andou. O versículo aqui, o Lucas 5, né, 5:20, isso no 5:20, né, Pedro? E cita lá aqueles homens com aquela fé toda, chega na casa, aquela casa, muita gente, meu Deus, como é que a gente vai entrar agora? Como é que a gente coloca esse homem diante de Jesus? Tanta gente ali, não desistiram, não deixaram se levar, não se intimidaram diante daquela dificuldade enorme, não tinha como entrar, gente. Imagina a cena, né? Não tem como entrar, trazendo o homem na cama aí. Não deu outra, a ousadia foi grande. Vamos subir no telhado, faz um furo lá e põe ele na frente de Jesus. A decisão, a ousadia, a determinação faz toda a diferença, gente. A gente como igreja, como discípulo, como servo de Deus, né? Como aquele que foi chamado para crer e crer de verdade e colocar toda a nossa vida nisso, né? Então eles chegaram diante daquela situação ali e não se, gente, vamos embora que hoje a coisa está feia. Não vai dar não, vamos esperar um outro dia e a gente traz, né, para Jesus curar ele. Mas não foi essa a atitude deles. Vamos subir pelo telhado. Acho que alguém ficou olhando, esses caras são loucos, o que eles estão pensando que eles vão fazer? Esses caras são doidos. Mas eles subiram, abriram ali um buraco, e diz a palavra, colocaram o homem exatamente onde Jesus estava. Nós temos que estar exatamente onde Jesus está. Amém? Não importa a circunstância, por mais difícil que seja, eu quero estar exatamente onde Ele está. É bom demais. Amém? E ainda que Ele não faça, vai ser bom demais, porque só a presença já é bom demais. Tem gente que não entende isso, né? Então quando não recebe, fica frustrado ou desanimado. Mas precisa entender que só a presença, nós cantamos há pouco falando da presença aqui, só a presença é bom demais. Nosso Deus, eu senti tanta presença de Deus, a presença de Jesus, não fui curado, mas essa presença foi melhor do que se eu fosse curado. Amém? Não estou rejeitando a cura não, gente, não estou deixando de lá, não precisa não. Nós cremos, oramos e esperamos sim que Deus manifeste cura física, cura emocional, cura espiritual, cura de todo jeito, né? Penso que Jesus veio, acredito que Jesus veio e para trazer uma cura assim completa em todo o ser do homem, seja o corpo, seja a alma, seja o espírito. E acredito que principalmente o espírito sendo curado, né? Esse é o grande problema. Essa é a grande doença, a doença do espírito. Essa é a grande doença, gente, né? A pessoa doente espiritualmente, misericórdia, o estrago é grande. Eu sei que doente fisicamente é ruim, emocionalmente é muito ruim também, mas espiritualmente é pior, porque a doença espiritual, a gente sabe para onde que ela leva o homem, não é? E se alguém morrer com uma doença física, mas está saudável espiritualmente, a gente sabe qual será o fim, não é? Mas ele veio para trazer vida com abundância, veio para trazer cura, para o corpo, para a alma e para o espírito. Vale para hoje? Vale para hoje, vale para agora, né? A gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa acreditar nisso. Amém? Então, pelas suas pisaduras
nós somos curados, nós somos sarados. O que o profeta Isaías falou. Amém? E ter essa coragem, essa ousadia de, quando chegar diante dessa dificuldade enorme, não tinha por onde entrar, vamos embora, vira as costas. Não. Nós vamos entrar pelo telhado. Não dá para entrar pela porta, a gente entra pelo telhado. Amém? Essa decisão, essa determinação no nosso coração. E é assim que Deus vai honrar. É assim que Deus vai fazer. Mas eu até quero ler um texto que os irmãos bem conhecido lá em Atos dos Apóstolos, e penso até que assim é uma direção. Penso que Deus tem condições para nós. Deus coloca condições para que a gente possa experimentar tudo isso que Ele quer nos dar, né? E olhando assim para a igreja, sem querer ser juiz, julgar, condenar, nada disso, mas olhando assim para a igreja, penso que existe coisas assim, algumas atitudes, algum posicionamento que precisa ser tomado para experimentar com maior intensidade e profundidade essa manifestação sobrenatural de Deus, trazendo cura, operando milagre. Aí você vai olhar, nós vamos olhar lá para Atos, a gente vai voltar um pouquinho, a gente fala de Lucas ali, essa atitude desses homens determinados, né, que levaram ali o homem para ser curado. Agora assim, eu queria assim mostrar uma coisa que me veio ao coração uns dias atrás, uns tempos atrás. Eu comecei a pensar muito nisso, né? Aí você olha ali para a igreja, quando começou, Jesus foi embora, né? Ele foi embora, simplesmente ele não foi embora assim, lá, se vira aí que eu estou indo embora, estou voltando para o Pai, vou voltar de onde eu saí. Estou indo para lá, se vira, agora é com vocês. Não, Ele não fez isso. Ele preparou 12 homens, Ele preparou os discípulos, mais discípulos foram preparados, né? E deixou uma igreja pronta. Amém? Essa igreja estava esperando para receber um derramamento do Espírito, e a gente sabe disso, a gente lê aqui, é famoso isso, né? Muito famoso, Atos 2, no 42, ali a gente conhece esse Atos 2 aqui, aquela visitação que tiveram, aquele sobrenatural que aconteceu, onde eles estavam todos reunidos em oração, e de repente se escutam um barulho como de um vento impetuoso, e de repente, onde eles estavam ali, encheu toda a casa, e quando eles olham para a cabeça de cada um, eles viam o quê? Línguas de fogo. Vem, gente. Jesus deixou uma igreja preparada, um vaso pronto para receber o que Deus estava querendo dar, um derramamento do Espírito. E aconteceu naquele dia. Gente, eu acho que a cena foi assim, maravilhosa. Olhar para a sua cabeça e ver uma língua de fogo. Olhar para a cabeça de cada um de vocês e ver línguas de fogo. A gente sabe, né? Ali está aqui todo o que a palavra diz. Aqueles homens que uns ficaram maravilha, meu Deus, como é que pode isso? E apareceu uns boca aberta lá, está todo bêbado, né? Sempre tem os boca aberta, né? Sempre aparecem aqueles que não acreditam. Tá tudo, 9 horas da manhã, todo mundo já com a cara cheia. Mas coitados deles, não sabiam o que estavam perdendo. Sempre vai ter esses, né? Mas aqueles que perceberam o que estava acontecendo, meu Deus. Então a gente sabe disso. Jesus preparou esses discípulos, preparou homens, preparou a igreja. Mas agora eu vou embora, eu volto para o Pai. Vocês vão continuar aí. O Espírito vai vir sobre vocês. Meu Deus. Amém? E aquela igreja, gente, recebeu, estavam reunidos em oração quando aconteceu a visitação, o sobrenatural, o Espírito sendo derramado. Eles estavam todos juntos em oração. Eu quero tocar nesse ponto, porque o que eu tenho no coração e em mente, e penso que outras pessoas devem ter também, Deus vai nos levar para esse caminho. Então nós vamos ver dias de restauração, dias de santificação, dias de avivamento, mas existe alguma condição para que tudo isso aconteça. Na vida tudo precisa de condição. Amém? Se você vai trabalhar numa fábrica, tem condições para você trabalhar lá. Você aceita isso, você aceita aquilo, horário tal, trabalhar à noite, né?
você aceita no dia de folga, precisa chamar você vem? E tudo, e aí, não, conta comigo, né? Assina lá o papel lá, e você está à disposição da fábrica. Certo, gente? E numa escola funciona assim, no serviço militar funciona assim, nenhum soldado, hoje eu não vou, não estou a fim de não, né? Não é assim, alguém que vai casar, ele sabe que existe condições, tem que ter condições para casar, gente. Assim não é? Tem que ter condições para casar, tem que ter condições para namorar, tem que ter condições para noivar, tem que ter condições para casar, tudo depende de uma estrutura. O que Deus tem mostrado para mim é que a igreja precisa se estruturar em Deus. A gente vai ver aqui, lá em Atos 2:42, né? Então, deixa um pouquinho atrás, fala das primeiras conversões, quando Pedro estava pregando, e a gente sabe que foram quase 3.000 pessoas se convertendo, né? Você pensou, Guto, o que a gente vai fazer com 3.000 pessoas? Porque a igreja estava preparada, Pedro. A igreja está preparada. O que a gente faz com 3.000 pessoas? Hoje, se houver uma conversão hoje de 3.000, nós estamos preparados para cuidar de 3.000 pessoas, porque Deus não quer apenas crentes e frequentadores de domingo à noite. Precisa ter gente comprometida com o reino de Deus, 24 horas por dia, todo tempo e lugar. Em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, você precisa ser alguém comprometido com Deus, o bom perfume de Cristo onde você estiver. Amém? Então, uma igreja preparada. Então, e as pessoas perguntam, Pedro, irmãos, o que nós temos que fazer? Aí Pedro, vocês têm que sair dessa geração perversa, vocês precisam se arrepender dos vossos pecados, vocês precisam ser batizados, e vocês vão receber o Espírito de Deus, e por aí vai. Vocês conhecem tudo aqui, né, que eu estou falando? Vocês já leram? Quantos vocês já leram? A gente lê e relê, mas vamos no versículo 42. Olha só, verso 42, capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina, ou no ensinamento dos apóstolos. Era a primeira coisa. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Amém? Isso é uma condição. Uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja onde o milagre acontece, onde a cura acontece, é necessário perseverar no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que vem na lista aqui. Amém? E eu sempre falar que existem duas coisas importantes, tudo é importante, mas tem duas coisas que são muito importantes na igreja: o ensino e a oração. Ele estava em oração quando aconteceu o derramamento do Espírito. Amém? E sem também conhecimento, sem ensinamento, a igreja também não consegue se expandir. Isaías fala, alarga o espaço da sua tenda, transbordarás para a direita e para a esquerda, mas firma bem com as estacas bem firmadas e com as cordas alongadas. Penso que Deus está querendo isso de nós hoje. Quem entender isso, viva isso. Viva isso. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Os irmãos me perdoem, não estou dando bronca em ninguém, mas é uma coisa que não é muito querida na igreja, não. É a questão do ensino. Não é muito querido. A igreja não tem muito gosto por isso, né? E perseveravam na comunhão. Eles conheciam o Salmo, qual Salmo? 133, a gente conhece bastante, né? Como é bom os irmãos viverem juntos. Ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O viver junto é como o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, né? Como aquele óleo que desceu pela sua barba. Imagina que é uma barbuda, aquela barba chegava até aqui, e o óleo escorrendo daquela barba, né? Hoje você molha a pontinha assim na palma da mão, coloca na terra dos irmãos. Você gostou, derramar meio de óleo na sua cabeça. Acho que você não ia gostar, talvez você não ia gostar, não. Mas derramou aqueles óleos sobre a cabeça de Arão. É como o óleo, comparou a comunhão com o óleo que desceu pela barba de Arão, gente.
Então ali a igreja primitiva sabia da importância de permanecer na doutrina dos apóstolos, no ensino que os apóstolos passavam para ele, sabia da importância de permanecer na comunhão, porque se não tiver comunhão, não tem bênção, não tem vida para sempre, não tem. Amém? Não tem milagre, não tem cura, porque não tem comunhão. Não tem ensino, não tem doutrina dos apóstolos, não tem, se não tiver os homens que estejam ensinando e aqueles que estão aprendendo, também algo vai faltar. Como eu disse, você vai para algum lugar, haverá condições para você ser bem sucedido. Então quando você aceita, aqueles que trabalham, aceitam você trabalhar e preenche todas as condições de uma vaga, ele é promovido, ele é bem visto, ele passa a chefe, vai, porque ele preenche, ele faz tudo aquilo que é pedido para ele fazer. A igreja também é assim, gente. Amém? A igreja é assim também. Então, os pastores, a igreja, a liderança está aí para levar a igreja ao aperfeiçoamento, à maturidade do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Efésios 4:16. Então, essa é a função de quem é pastor, é a função da liderança na igreja. Nós estamos falando isso na terça-feira, né? Tem sido muito bom, uma coisa que deixa muito claro. Interessante que lá em Pina tem passado também, as reuniões que a gente faz, um estudo semelhante. Falei, irmãos, se a gente não seguir esse caminho, não vai acontecer muita coisa, não vai acontecer nada. A gente vai ficar vendo a igreja como está. O pouco que nós temos visto é pouco, diante de tudo aquilo que Deus está querendo fazer. Eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais. E eu estou ansioso, eu estou na expectativa desse acontecimento. Não sei se vou ver isso, não sei se vai ter tempo de eu ver tudo isso, mas eu vou começar a plantar. Ainda que eu plante e outro colha, glória a Deus. Vou chegar lá e Deus vai me receber, vai dizer, você plantou. Outros estão colhendo, você plantou. Então eu não quero falhar em plantar. Então eu exorto, chamo a atenção, se preparem para aquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. Então, primeira coisa, perseverar no ensinamento, doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é importante, não tem como deixar do lado, no partir do pão, pensa que aqui está a ceia do Senhor, aqui, e nas orações, a sequência aqui, eles estavam reunidos nas orações. Oração também é uma coisa que a igreja não leva muito a sério, gente. Falando com carinho, com temor, tá? Não estou falando com raiva, nada disso. Mas oração também é uma coisa que a igreja não leva. É lógico, quem pode vir tem que estar aqui. Quem não pode vir, amém, a gente entende. Amém? Quando não se pode vir, se justifica, é claro. Mas quando você fica na sua casa e não vem para cá, a igreja orando, pastor Gilmar orando de manhã, irmãos orando de manhã, você não vem. Você está, principalmente você que está perto e não vem, tem toda a condição de vir e não vem, é falha, meu irmão. É falha. Pedir, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus olha assim mesmo, por que você não faz também? Amém? Então, Pedro, você está me entendendo? São condições que Deus vai querendo que a gente coloque em prática, para que Ele olhe e honre. Eu vou fazer o milagre. É sério, gente. Deus vai olhar assim, eu vou fazer o milagre. Eu vou atender a oração deles. Eu vou curar, porque eles estão fazendo o que tem que fazer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu estou falando mais de condição hoje. Falei que milagre sim, cura sim, sim, vai acontecer sim. Existem algumas condições, irmãos. Amém? Vou repetir, de novo. Perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na igreja, na comunhão, partir o pão e nas orações. Como eu disse, a igreja não vê muito bem as orações, as reuniões de oração. E em toda a alma havia temor. Toda a alma havia temor. Hoje, gente, infelizmente na igreja, muita gente não age com temor. Atitude sem temor. Isso é terrível, horrível, ruim.
nós temos que estar cheio de temor. Quando vai falar alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não vou na reunião hoje, mas se você estiver cheio de temor, vai dizer, peraí, por que eu não vou? Não vou domingo à noite, não vou na terça-feira no ensino, não vou, quinta-feira não vou. Mas peraí, se você estiver cheio de temor, você vai parar e dizer, peraí, por que eu não vou? Eu preciso estar lá. É na comunhão, é na oração, não é? Amém, gente? Então estou mostrando um caminho que Deus tem mostrado para mim. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar isso. Em mim e em você. Tá? Então, em toda a alma havia temor. Olha o resultado. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Resultado disso tudo, desse comportamento, desse estilo de vida que a igreja tinha, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem quer ver sinais? Quem quer ver maravilha? Feito por mim, feito por você, feito pelo Guto, por qualquer um que Deus queira usar. Quem quer ver? O caminho é esse, a receita é essa. Não tem como mudar, irmãos. Se você vai ao médico, você está doente, chega lá o médico e fala assim, você vai tomar esse remédio, está aqui a receita. Você vai embora e fala assim, não tomar nada. Tá, já até melhorou. Acho que já melhorou, o médico não sabe o que fala. Não gostei da cara dele não. E vai, o tempo vai passando, e lá um dia você sente aquela dor, você volta lá, o médico olha para você e fala assim, você tomou aquela medicação que eu te dei? Não, doutor, resolvi não tomar não. Então tá, você vai ter que passar por uma cirurgia. Se você tivesse tomado todo o medicamento, feito tudo, você podia estar sarado agora. Mas você vai ter que passar por uma cirurgia por conta da sua rebeldia, da sua não aceitação do que foi orientado a fazer. Amém? Tudo na vida tem condições, tem orientação, é assim, assim. A criança quando está crescendo, ai do pai e da mãe, que não senta com o filho, não orienta isso, aquilo, assim, pode isso, não pode aquilo, até a fase adolescente, jovem, por aí vai, adulto, né? Sentar e conversar ali, meu Deus, tudo depende disso, gente. A Bíblia fala, andando com eles, sentado à mesa e falando com os filhos dos preceitos de Deus. Tudo depende disso. Então, eu estou apresentando isso para vocês e penso que é muito sério. Os sinais que faziam os apóstolos. E para terminar, aqui em Atos 32, do capítulo 4, diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiu-se com cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Até isso. Amém, gente? Então, Atos 4:32 é bem parecido com Atos 2:42. Eu quero deixar para os irmãos aqui. Essa receita bíblica, não tem como deixar isso de fora. Qualquer um que deixar isso de fora, vai faltar, vai ficar em falta. E falta grande. Amém? Vou repetir. Ensino dos apóstolos, comunhão. O que mais? Alguém lembra aí? Comunhão, partir do pão, nas orações e a alma cheia de temor. Amém? Irmão, por favor, recebe isso no seu coração. Eu já recebi isso no meu coração. Estou repartindo com vocês. Esse é o caminho, andai por ele. Então, vai haver uma manifestação do sobrenatural. Amém? Eu estou esperando aquele momento, aquele cântico novo chegando, Guto. Como eu tenho visto às vezes, mas é pouco ainda. É pouco ainda.
aquele cântico novo que ninguém sabe cantar e que os anjos vêm cantar com a gente. É sério, estou falando sério. Num dos grandes avivamentos que aconteceram, diz que anjos vinham cantar com os irmãos. No avivamento de Azusa, nos Estados Unidos, diz que anjos vinham cantar. A voz ali dos irmãos se juntava a vozes de anjos para cantar um cântico novo. Estou esperando por isso. Eu estou esperando por isso, meu irmão. Não vou desistir. Essa é a minha grande esperança. Amém? Vou semear. Se eu conseguir ver isso, quando eu viver, glória a Deus. Mas se eu não viver e os que vierem atrás de mim verem, glória a Deus. Então receba isso no coração de vocês, né? Nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Na sua vida, recebe isso. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e onde quer que seja. Na igreja, você não foi chamado para ficar sentado apenas a vida toda em cadeira. Você foi chamado para ser usado por Deus. Amém? Você não foi chamado apenas para participar de culto de domingo à noite. Não. Você foi chamado a se envolver com o reino de Deus, com a igreja, com os irmãos, porque Deus está levantando um edifício espiritual bem ajustado. É juntas e ligamentos. Para quê? Para a morada dele no Espírito. Deus não vai morar num lugar de qualquer jeito. Portanto, Ele está de olho em mim e em você. Ele vai morar, Ele mora na igreja, mas não pode ser de qualquer jeito. Amém, gente? Então eu quero finalizar profetizando o milagre de Deus na nossa vida. A cura. Voltando de novo naquilo que o profeta disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém, meu irmão? Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé? Só vou fazer uma breve oração, já passo para o Pedro aqui, ele dá continuidade. Pode ser, Pedro? Amém? Gostaria que você pensasse seriamente nisso. Se estamos falhando em alguma coisa, Deus, quero consertar. Eu vou fechar toda a brecha que pode estar aberta. Amém? E Satanás não vai entrar, porque eu vou fechar essa brecha. Nós vamos fechar essa brecha como igreja. Vamos orar nesse instante. Você pode até abraçar o irmão, colocar a mão nele que está do seu lado aí, orar, profetizar sobre a vida dele, né? Que Deus possa enchê-lo totalmente de abundante graça. Agradeço, meu Deus, por essa noite, porque sei que é uma noite especial. Nós estamos aqui não é à toa. Ninguém veio aqui à toa, meu Deus. Tenho certeza disso. Nós viemos aqui porque nós temos certeza que Tu és o Deus que cura. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. E nós estamos aqui, estou aqui, Senhor, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Nós somos sarados. A igreja é sarada. Nós cremos nisso, Pai. E declaramos cura nessa noite. E declaramos cura para essa semana. E declaramos cura para os dias que vão vir. Um grande avivamento. Um grande mover do Espírito. O sobrenatural nos visitando nesses dias que vai vir. Coisas grandiosas vão acontecer. Que o Senhor nos ensine a andar neste caminho, Pai, que andou a igreja primitiva. Nessas coisas que eu citei aqui, mencionei aos irmãos, eles já sabem. Mas eu apenas lembrei, Senhor. Temos que andar nesses caminhos, cumprir essas condições, para que aconteça o milagre, o sobrenatural, Senhor, para que a nossa casa seja abençoada. Com o coração cheio de obediência, submissão e cheio de temor. A casa de cada um que está aqui nessa noite seja visitada sobrenaturalmente. Em nome de Jesus. Meu Deus, Tu és o Deus que tudo pode. E como aqueles homens que entraram pelo telhado, colocaram o homem ali, Senhor, diante de Jesus. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E também depois ele disse: levanta e anda. E o homem levantou e andou. Deus, que o Senhor nos leve a essa experiência nesses dias, de poder tocar em alguém que está doente,
esse alguém fica sarado. Como Pedro, Senhor, na porta do templo, diante do homem ali que era coxo de nascença, e o homem entrou saltando, Senhor, e louvando. Senhor, nos leva a essa experiência nesses dias. Uma igreja avivada, uma igreja restaurada, uma igreja curada, uma igreja sarada, meu Deus. Uma igreja lavada e purificada com água pura. Uma igreja marcada pelo sangue de Cristo. Faz isso comigo. Faz isso, Senhor, em cada um que está aqui, com o Guto, com o Pedro, com a Rosângela, Senhor, com o Donizete, com todos que estão aqui de forma especial. Meu irmão, receba isso. Que Deus faça na sua vida hoje, nesta noite, nessa semana e por todos os dias, o que Ele está querendo fazer. Seja um instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe o milagre. Recebe a unção. Ande debaixo dessa orientação que é da própria palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.